Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Lembrando a você que esse episódio chega até você com a força de Medicom Medicamentos Especiais, especializada em medicamentos de alto custo e oncológicos, com uma equipe qualificada para te auxiliar na aquisição judicial, além de te oferecer uma farmácia digital e moderna. Acesse o QR Code ao lado e conheça mais e obtenha vantagem exclusiva usando o cupom PODCAST, ganhando 5% de desconto na sua compra. E Cristal Distribuidora, referência nacional há 38 anos em materiais hospitalares e medicamentos, com 3 centros de distribuição no Brasil, garantindo logística personalizada para consultórios, clínicas e hospitais. Acesse o QR Code ao lado e aproveite com o cupom PODCAST Saúde o seu desconto de 5% na sua compra. Depois de apresentar os nossos parceiros, é hora de irmos àquilo que realmente importa, a nossa entrevista. Acompanhe. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. E uma vez trabalhando com vendas, eu aprendi que cliente e parceiro não é aquele que compra de ti, é aquele que volta no teu estabelecimento e mantém uma relação de parceria. E hoje o nosso convidado está voltando, é a segunda vez que ele dá entrevista para a gente, já enriqueceu o nosso programa com todo o seu conhecimento na primeira participação, e dessa vez nós falaremos sobre políticas públicas na saúde, os desafios, os avanços e o que realmente chega à população. Para falar disso, teremos ele que é graduado pela URGS, bacharel de Direito pela PUC, atuou como clínico geral na Prefeitura de Porto Alegre, perito legista do Estado, foi vereador por 3 mandatos e é deputado em 2018 e 2022. E também me contou no último episódio que fez mais de 10 mil partos. Já deve estar chegando nos 11 agora, né? Porque já faz um tempinho que a gente fez a última entrevista. Para conversar com a gente hoje, o deputado Thiago Duarte, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E antes de a gente começar a conversa, a mesma pergunta da outra vez. Quem é o Thiago e o que tu faz além de dar entrevista aqui para a gente? Bem-vindo. Olha, obrigado pelo convite, é uma satisfação sempre estar aqui na Cristal com vocês e conversando sobre essa temática importante que é a saúde. Eu sou um médico que está deputado, eu sempre costumo dizer isso, né? Eu não me afasto da medicina porque é lá que eu me realizo profissionalmente, por mais, às vezes, desgastante que possa ser essa rotina dupla, tripla, né? E agora está faltando uma coisa para atualizar aí. Agora eu voltei a dar aula na faculdade. Voltei a dar aula na faculdade. Eu fui por 8 anos professor de medicina legal, concursado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dava aula de medicina legal para o direito, né? Tive que me exonerar para assumir como perito médico legista, porque mesmo com compatibilidade, a gente só pode ter 2 funções públicas, e eu já era médico do município, né? E perito médico legista do Estado. Mas agora eu volto na UBRA, a dar aula de medicina legal para a medicina na UBRA. O pessoal do 3º e 4º semestre lá da UBRA, e isso é uma atividade que me rejuvenesce. Né? Uma pergunta que eu tenho para fazer para ti já fora do script, né? Que eu sou o rei de fugir do script. Ensinar te faz aprender mais do que estudar? Com certeza, com toda certeza. Com toda certeza, a gente aprende muito dando aula, né? Mesmo que a gente tenha um conhecimento daquela matéria que a gente está ensinando, né? Porque a gente aprende muitas vezes com dúvidas dos alunos que a gente não sabe, a gente aprende com reflexões que às vezes os alunos fazem e que a gente é obrigado a pensar um pouco mais adiante, né? A gente aprende até na forma de interagir com as pessoas, né? Então, é muito prazeroso, é rejuvenescedor da aula, né? Eu gosto muito de dar aula, né?
Acho que isso é um legado um pouco do pai. O pai era um professor por excelência, né? E a minha mãe é professora do Estado também. O pai era professor universitário, a mãe era professora do Estado, enfim. E eu gosto muito da aula. Eu acho que é uma atividade. E a Ubra que está retomando os rumos, né? Depois de muito tempo ali, com má administração que teve, ficou meio que abandonado. Eu lembro do centro esportivo lá atrás, que a gente trabalhou muito tempo lá dentro. Estava meio abandonado, agora parece que está rejuvenescendo de novo, né? Se recuperando. A Ubra passou por muita dificuldade, né? Até que a iniciativa privada viu neste setor uma possibilidade de um investimento importante. E ela vem ressurgindo e renascendo a partir dessa oportunidade que a iniciativa privada viu de investir no estado do Rio Grande do Sul. Então, o Melnick, que não é o da construtora, tem investido pesadamente aqui. Ele é uma pessoa bem aquinhoada em outros estados, São Paulo, Mato Grosso, e agora investe no ensino aqui no Rio Grande do Sul e está fazendo com que a Ubra gradativamente retome o espaço que teve no passado. E que excelente notícia, né? Porque a Ubra é referência tanto para ensino quanto para a saúde e também para o esporte. Quem não lembra aí do Inter Ubra na década de 90 ali no futsal, que era o berço do futsal lá na Ubra, tanto teve o time de campo também, a ginástica, o luterano que tem lá o campeonato, que vem gente da América do Sul inteira jogar. Que legal essa notícia aí que a Ubra está se reerguendo. E o HU é um hospital estratégico na região metropolitana, um hospital universitário. Um hospital que tem a condição, já fez isso, e tem a responsabilidade de atender mais de 148 municípios da região metropolitana. Então, é um hospital estratégico, né, e precisa ter um olhar de todos nós, inclusive na Assembleia Legislativa, aí puxando para a minha atividade parlamentar, a gente fez um movimento importante, porque um hospital desse tamanho, ele só tem sustentabilidade à medida em que o grande financiador nacional, que é o governo federal, que muitas vezes falta aos estados e aos municípios, investe no hospital para dar sustentabilidade a ele. Então, através de uma medida na Assembleia Legislativa, nós conseguimos sensibilizar o Grupo Hospitalar Conceição, que representa o governo federal no estado do Rio Grande do Sul, para que assumisse o HU. E isso vai acontecer a partir de 2027. Então é uma retomada importante do HU e que sinaliza para Canoas, mas para toda a região metropolitana, uma melhor saúde a partir do ano que vem. Agora, entrando na tua função, uma das, né? O principal foco da bancada do Dr. Tiago hoje na saúde. Olha, a principal questão da saúde hoje no estado do Rio Grande do Sul são as filas. As filas. A demanda reprimida de consultas e cirurgias. Tem gente esperando há 6 anos por uma cirurgia, tem gente esperando há 10 anos, tem pacientes que a gente atende aqui em Porto Alegre, e eu continuo atendendo. Eu estava dizendo para vocês, eu atendo na Restinga, Belém Novo, Ponta Grossa, Lami e em outras regiões da cidade, nas associações. A gente vê pessoas marcadas para traumato-ortopedia, que não caminham mais, com patologia do joelho, esperando por uma prótese marcada, cirurgia para 2035. Isso é desumano. São doenças curáveis que se tornam doenças incuráveis com o transcurso de tempo. São pessoas ficando aleijadas, literalmente aleijadas. Então, o grande foco da próxima governadora do estado do Rio Grande do Sul vai ser o ataque às filas, a demanda reprimida de consultas e cirurgias. Isso é que precisa ser atacado já no primeiro momento. E se São Paulo teve condição de fazer isso, São Paulo praticamente zerou as filas. O governador Tarcísio, junto com o secretário Eleusis Paiva, e os dois nem são do meu partido, eles fizeram uma sistemática que fez com que São Paulo pulasse de 600 mil cirurgias eletivas ano para 1 milhão. E isso zerou a fila.
sem construir um leito a mais, um hospital a mais. Isso em um mandato só, no mandato de 4 anos. No mandato de 4 anos. Então, nós temos convicção de que se foi possível fazer em São Paulo, nós vamos fazer aqui no Rio Grande do Sul. Em um ano, nós vamos liquidar essa demanda excessiva de consultas e cirurgias. Zerar é impossível. Nós vamos ter uma demanda de 2, 3 meses, Sim. Mas aí uma demanda razoável. Não de um paciente que precisa... Sim, e aceitável também, né? Aceitável. De 2035 já era. 2035, uma senhora que não caminha hoje, ela não vai chegar a 2035. Isso. E esses são relatos diários, são relatos que acontecem a toda hora. E que esse é o principal desafio da próxima governadora. Uma pergunta dentro desse tema, tem como replicar esse modelo de São Paulo aqui? Alguém já conversou com o pessoal de lá? Se dá para replicar aqui, tem que fazer alguma adaptação por ser no Rio Grande do Sul? Nós fizemos uma comissão especial capitaneada pelo deputado Cláudio Tatti, que é de outro partido, que é do PL, e que eu fui o relator, em que nós visitamos mais de 100 hospitais no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. E fomos observar, detectando que a principal questão era a demanda reprimida, e fomos buscar estados onde isso estava avançando e aonde era o problema. Onde é que é o problema? O problema é na tabela SUS nacional. Nós temos uma tabela SUS nacional que está defasada desde 2008. Não é 2018, é 2008. A tabela SUS Quase nacional 20 anos. Não é reajustada desde 2008. E aí passaram todos os partidos pelo Palácio do Planalto, desde 2008. E esse é o grande problema. Então, vou citar um exemplo, né, que está aí nas nossas publicações, inclusive, cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata, o governo federal paga R$ 770. Só que ela custa 2.200. Então, em cada olho, há uma defasagem de mais de R$ 1.500. O que o governo de São Paulo fez? O governo de São Paulo analisou esses números, trouxe para a realidade os valores dos procedimentos e começou a complementar a tabela. Com isso, sem construir um leito a mais, sem fazer mágica, sem fazer milagre, fez com que desse a sustentabilidade econômica para que os hospitais pudessem utilizar toda a sua capacidade instalada. E eles recebem por produção. Não existe mais não pode existir mais essa história do amigo do rei que recebe só incentivo e que não produz. Hospitais aqui de Porto Alegre que receberam para fazer 490 cirurgias de traumato-ortopedia de maio de 2023 a junho de 2024 e fizeram 30. Isso aí não pode acontecer. Então o hospital recebeu incentivo e não realizou. Menos de 10% da receita. 10%. Então, assim, a gente corrigindo a tabela, a gente complementando a tabela, a gente consegue fazer com que essa demanda reprimida caia sensivelmente e se torne uma demanda reprimida razoável, né? E é isso que se espera. Então, o SUS gaúcho, né, que foi resultado dessa comissão especial, foi sugerido inclusive o nome ao governador, o governador encampou essa ideia, mas o que aconteceu? Por que ainda não está tendo resultados expressivos? Porque na implementação, a Secretaria Estadual de Saúde não focou em complementar a tabela. O que a Secretaria Estadual de Saúde focou? E aqui é um parceiro, né, do governo. Ela fez, na minha ótica, de forma equivocada, ela começou a abrir novos serviços, que não têm sustentabilidade. Então é importante tu compor a tabela num primeiro momento, atacar a demanda reprimida, já que esse é o principal problema apontado pela sociedade, e depois, quando a gente tiver com a tabela, com a fila de espera razoável, bom, aí tu pode abrir novos serviços, e não fazer o contrário. Doutor, além do SUS gaúcho, esses programas que tu já citou aqui, tem projetos ou iniciativas recentes que tu considera marco importante na área da saúde?
Para mim, um marco importante, um dos marcos importantes que também dialoga com essa temática é o projeto Pró-Hospitais. 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 O projeto Pró-Hospitais, ele é uma proposição legislativa, foi um projeto do deputado Cláudio Tatti, do deputado Ayrton Artos e meu, projeto que tramitou na Assembleia, foi aprovado, foi sancionado pelo governador, né? E o que provê o projeto Pró-Hospitais? Ele é um projeto de incentivo fiscal, ou seja, o hospital faz um projeto, expõe para a Secretaria Estadual de Saúde, que dá o ok técnico, e aí o hospital vai poder buscar no pagador de ICMS recurso para prover o projeto. Então, a pessoa jurídica, ao invés de pagar o seu ICMS para o Caixa Único do Estado, ela coloca no projeto e vai acabar tendo desoneração fiscal. É transparente, é dinheiro na veia do hospital, é recurso que a própria comunidade, não precisa ser exatamente daquela localidade, em hospitais regionais pode ser o pagador de ICMS da região, né? E que vai atuar em 3 áreas: reestruturação da área física, compra de equipamentos ou mutirão de consultas e cirurgias. Então foi sancionado pelo governador, foi aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador, e nós tivemos também, e aí eu tenho que dizer, uma regulamentação que tornou o projeto muito difícil de ser executado, quase inexequível. Por quê? Por quê? Porque um dos motivos é que o governo do Estado, em desacordo com a lei, de forma ilegal, quer cobrar um pedágio na saúde. Então, o pagador de ICMS, ao invés de receber desoneração de 100% do valor que ele colocou no projeto, vai receber 90% de desoneração. E isso fez com que os empresários recuassem. Então, isso precisa ser reformulado. E isso será reformulado no próximo período. A desoneração será absoluta. E eu acho que todas as leis de incentivo, enquanto a gente tiver o ICMS, elas precisam ser absolutas. No projeto Pró-Hospitais, no Pró-Esporte, no PISEG, que é o da segurança. Então precisam ser absolutas, né? Porque são recursos estaduais. Então o Estado não pode querer cobrar um pedágio, efetivamente, do empresário que já honra com seus impostos. Tu vai afastar o pessoal que está com a boa intenção de fazer, eles vão para outra área. Aí começa a defasar ainda mais a área da saúde. Então não faz nenhum sentido isso, né? Foi reservado 60 milhões para esse ano para esse projeto, que poderia ter avançado muito, inclusive na diminuição das filas, porque está proposto ali mutirões de consultas e cirurgias, mas infelizmente em função desse pedágio, e portanto nós não somos a favor de pedágio, né? Não somos a favor de pedágio. Muito bom. Primeiro, só para dizer o pessoal de casa hoje, assistam os bastidores deste programa, que é o primeiro podcast de saúde e negócios com um auditório. Tá? É reduzido, mas já tem um pessoal assistindo aqui por fora, os nossos bastidores. Eu já vi que diálogo não é um problema para o doutor. E aqui na nossa pauta, qual o papel do diálogo com o setor privado e com a sociedade civil está organizando essa área da saúde hoje em dia? Como tu está fazendo para unir essas duas frentes? Eu acho que é fundamental o diálogo com a iniciativa privada. Eu acho que a iniciativa privada, o setor público tem que ter o mesmo objetivo da iniciativa privada, que é melhorar a sociedade, melhorar a qualidade de vida. Então, se todos caminham para o mesmo lado, mesmo eventualmente pensando uma outra coisa diferente, dentro dos conceitos que cada um tem dentro de si, eu, por exemplo, sou trabalhista. Né? O que é trabalhismo? O trabalhismo acredita que o capital e o trabalho, eles têm que funcionar em harmonia. Não é que seja só a favor do trabalhador, né? Então, tem que funcionar em harmonia. Então, para funcionar em harmonia, precisa ter diálogo. Nós, na nossa aliança, eu não concordo com muitas coisas dos outros partidos que estão na mesma aliança, mas a gente se reúne dentro de uma pauta comum para tornar viável a governabilidade do Estado.
A governadora do estado tem que ter a condição, e vai ter a condição, de sentar com pessoas que pensam diferente. Na mesma família as pessoas pensam diferente. As pessoas não estão se juntando mais para comer o churrasco de fim de semana, para comer o almoço de fim de semana, porque um é X, outro é Y. Olha que absurdo isso. Brigas entre amigos de décadas, porque um pensa mais assim, outro pensa mais assado, por causa do político X, Y, que eles nem conhecem. Eles não conhecem, nem ele te conhece. Nem ele conhece. Nem ele te conhece. Tu tá brigando por um cara que tu nem conhece, nem ele te conhece. Que é isso? Mas olha a insanidade que a gente está envolvido. Né? Então, o diálogo ele é fundamental. E principalmente com quem pensa diferente, quem pensa igual, é uma barbada fazer. Sim. Uma barbada. Agora, reunir com esses partidos, com essa pleide de partidos, que tem um pensamento em comum. Algumas coisas pensam em comum, mas pensam muitas coisas diferentes. É um exercício diário. É já um exercício de governabilidade isso. Então, eu acho que isso aí tem papel fundamental. Alguém que quer pacificar o Estado e fazer com que todo mundo reme para o mesmo lado, né? Precisa ter essa capacidade de diálogo, né? E é isso que a Juliana está exercitando a todo dia. E uma coisa que eu não sei se eu estou pensando parecido contigo. O que nós queremos? Melhorar a qualidade do atendimento para evitar fila, diminuir a fila. Esse é o ponto principal. Agora, o que a gente vai conversar? Como vamos fazer para chegar lá? É isso? E aí, se eu penso mais direita, tu pensa mais esquerda, tu pensa mais direita ou mais esquerda, nós temos que convergir as ideias para chegar lá. Não adianta a gente ficar brigando aqui, porque senão a gente nunca chega lá. Então, a maneira de dialogar, eu acredito que isso serve tanto para o povo, que a gente está brincando aqui, que as famílias não se conversam mais, mas também para os nossos representantes. Eu já vi aqui que o senhor conversa com gente contra, gente a favor, gente que pensa parecido, gente que pensa diferente, mas chegam naquele objetivo que precisa ser chego. Agora, se tu ficasse batendo boca com ele batendo boca contigo, não ia avançar nunca. É isso aí. E principalmente respeitar a opinião diferente, né? Ter empatia, tentar se colocar no lugar do outro, é um exercício que a gente faz na medicina sempre, tentar se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento das pessoas, e aí dessa forma poder construir, essa pessoa está pensando assim, mas será que está tão equivocado o pensamento dela, ou será que eu preciso fazer uma minha culpa de que eu preciso olhar de forma diferente para o problema? E muitas vezes tu acha em quem pensa diferente a solução para um problema que tu não consegue achar a solução. Às vezes tu não acha a solução porque tu só pensa de uma forma que tu foi treinado, ou que a tua mente verifica aquela forma de pensar. Às vezes no que pensa diferente, tu consegue, mas esse cara teve uma sacada que é importante, que vai fazer toda a diferença no atendimento das pessoas, na resolução de determinado problema. Então, a riqueza da gente poder olhar para o outro como semelhante, entender que não é igual ao outro, que pensa diferente, mas respeitar a opinião diferente da pessoa e tentar encontrar um denominador comum que seja favorável ao interesse comum, ao interesse do global da população. Né? E é isso, esse é o exercício diário e sem perder as convicções, né? Sem perder as convicções da gente. Tem coisas que a gente acredita, que a gente estudou, que a gente tem conceitos sobre as coisas. Não é nem preconceito, é conceitos. A gente não precisa perder a nossa essência para respeitar o outro, né? E desrespeitar o outro não é confirmar as convicções que a gente tem, é um ato de desrespeito somente. E às vezes tu perde a oportunidade de aprender, tu perde a oportunidade de avançar, tu perde a oportunidade de criar algo novo para o bem comum que a gente está conversando aqui, que é o melhor atendimento pro paciente. Por exemplo, o SUS gaúcho, nesse próximo período, ele tem que permanecer, né? Só que ele tem que ser melhorado, ele tem que ser qualificado, né? Mas é uma conquista da sociedade gaúcha. Ter um programa que vai dialogar e atacar as filas. O projeto para hospitais, a regulamentação que foi feita, na nossa forma de ver, dos autores da lei, é inadequada.
aí vamos terminar com ele? Não, nós vamos seguir com ele e nós vamos modificá-lo, assim como o PSEG, assim como o projeto ProEsporte. Então, e são outras iniciativas que não foram nossas, né? Foram de outros parlamentares, de outros governos, mas é importante ter a grandeza de entender que é bom para a sociedade e que precisa continuar. A Juliana sempre me conta uma história, estava conversando antes, né? A Juliana conta o seguinte, que a escola de tempo integral no Rio de Janeiro, quando o Brizola foi governador, ela recebeu, aqueles prédios receberam o apelido de Brizolões. E aí depois a gente analisa com o tempo e eles não seguiram nesse projeto, os governadores, mesmo os governadores do partido dele, do PDT, porque foi dado o apelido de Brizolões. Então, por pura vaidade, não seguiram o projeto. E tem, né, da política tal da vaidade. Então, é isso que a gente precisa quebrar na política. Esse é um paradigma importante, da gente quebrar as vaidades, buscar resultado com a atividade política, né? E esse exercício a gente tem feito todo dia na Assembleia, seja com esse projeto para hospitais, seja com o Fast Hero, que eu fiz com outro deputado lá, com o Joel Wiedemann, seja com os projetos que são capitaneados pela Comissão de Participação Legislativa, que eu estou presidindo hoje. Então, se tem uma matéria mais difícil, mais polêmica, ou que precisa de agilidade para avançar, a gente leva para a comissão para fazer uma construção coletiva com os deputados, leva a sociedade civil na comissão, a sociedade apresenta o problema e a proposta, e a gente, em conjunto com ela, com os gabinetes dos deputados, constrói um projeto que acaba tendo uma tramitação mais célere, acaba sendo de todos aqueles deputados da comissão, mas acaba principalmente causando o resultado positivo na sociedade, que esse é o grande objetivo. Esse tem que ser o objetivo. Pessoal de casa, não sei se vocês vão lembrar do T-800, do Exterminador do Futuro, que é o Arnold Schwarzenegger, que nem dizia o Adilson Maguila, Arnaldo Schwarzenegger. Ele não envelhecia, né? Porque ele era um androide, um ser da inteligência artificial. Acho que tu deve ser um desses, doutor. Porque é muito projeto, é muito serviço, o homem não para, cara. Tu me ensina depois a gerir meu tempo, com agenda, com tudo, me dá uma consultoria aí, pode me cobrar. E eu sou um cara mais tecnológico hoje em dia, porque eu gosto muito do papel. Tu pode ver que eu tô com o meu bloquinho aqui. E eu vi que tu tá com um material aqui, eu não sei o que é. Tu pode explicar pra gente o que é esse material que tem na mão aí? Posso, sim. Esse aqui é o relatório dessa comissão especial. Tá. Essa que eu falei que terminou aqui concluindo, capitaneada pelo deputado Cláudio Tatti, e que eu fui o relator, que acabou concluindo pela constituição de um grupo de trabalho técnico para a construção da tabela SUS gaúcha, que está aqui, ó. Né? Está aqui o secretário Eleus Spaiva, aqui no Rio Grande do Sul, secretário de Saúde de São Paulo. Deixa eu mostrar aqui na tela, depois a gente coloca talvez um PDF ali para mostrar. Mas aqui, ó, aqui tá a foto do doutor, aqui bonitão, aqui na frente. E aí aqui, ó, tá os esboços que nós fizemos, por exemplo, aqui, ó, o que eu falava, catarata, tá? R$ 771,60. Esse é o que paga a tabela SUS hoje do governo federal. Ele custa R$ 2.200 por olho. Então o que falta é R$ 1.543,20. Isso aqui o governo de São Paulo começou a complementar esses valores. Essa era a nossa sugestão. Então isso aqui é da tabela SUS gaúcha. E aqui está o meu projeto de vida. Meu projeto de vida. Que legal. Planejamento familiar. Evitar a gravidez indesejada, principalmente entre as adolescentes, usando métodos contraceptivos de longa duração, principalmente o implante subcutâneo. O implante é um remédio que coloca embaixo da pele, que fica dentro de um bastonete, e que fica liberando o hormônio de forma lenta e gradual por 3 anos. Ele é mais efetivo e eficaz que os outros métodos e tem menos efeito colateral. Então, isso é uma luta que a gente tem aí desde 2005, né? Mais efetivo que o DIU. Mais efetivo que o DIU. Ele só é comparável
a laqueadura e a vasectomia no tempo de uso, porque ele não desloca, né? Então ele não tem essas interferências. A única chance de dar errado é se aquela mulher utilizar uma medicação, que são muito poucas, que cortem parte do efeito. São basicamente os remédios para tuberculose e para convulsão. Senão ele vai ter eficácia de 100%. E aí, o que acontece? Nós começamos esse projeto em 2004 aqui em Porto Alegre, nem era vereador, né? O Dr. Pedro Gus, que foi um grande professor meu, era o secretário de saúde, foi paraninfo da minha turma de medicina, e aí ele me convidou para capitanear esse projeto, porque a gravidez indesejada é um problema de saúde pública. Ganhar filhos, ter filhos que não quer ter, né? E ter filhos sendo obrigada às vezes a ter filhos, né? É um problema de saúde pública. A grávida adolescente ou a grávida com uma gravidez indesejada, ela tem um risco de morrer 3 vezes maior do que se ela mesma não tiver grávida naquele momento. E o seu filho 2 vezes maior, porque nasce prematuro. Então, gravidez indesejada pode ser comum, mas não é normal. 50%, olha só o número que eu estou dando, 50% das gestações no estado do Rio Grande do Sul são indesejadas. Metade. As mulheres não queriam ter aqueles filhos, elas queriam ter a liberdade de escolher quando e quantos filhos vão ter. E a medicina dá a possibilidade delas fazerem isso. Então a gente começou lá em 2004, foi muito incompreendido, né? Diziam que eu queria criar uma geração de sifilíticos e aidéticos, porque as pessoas não iam usar preservativo. Depois se mostrou que as pacientes que usavam implante, elas acabavam se cuidando mais. Depois disseram que eu queria esterilizar os pobres da Restinga, né? As pacientes da Restinga pedindo, solicitando isso, porque queriam ter essa liberdade. E hoje o que a gente vê? A gente vê que isso também está imbricado com um outro grande problema da nossa sociedade, que é o feminicídio. Por quê? Porque o filho é utilizado para manter aquela mulher refém. É isso, o cara engravida a companheira, mesmo numa relação tóxica, para mantê-la refém daquele relacionamento, mantê-la refém economicamente daquele relacionamento. E aí a tragédia está aí. São mais de 35 mortes aí em 5 meses. Então, é claro que esse tema é um tema mais complexo, depois a gente pode abordar, mas ele tem que ser analisado transversalmente, e uma das questões é a questão de liberdade sexual e reprodutiva das mulheres. Então é isso que a gente precisa garantir. Esse é o meu projeto de vida. E essas jovens do teu projeto de vida aqui, ela tem uma idade mínima e máxima, ou é qualquer mulher? Qualquer mulher pode utilizar o implante, né? Claro que nas menores de 14 anos, a gente precisa tomar o cuidado médico legal, porque menos de 14 anos, pelo nosso Código de Processo Penal, pelo nosso Código Penal, é estupro. Então a gente precisa ter autorização expressa dos pais, né? Mas ele pode ser utilizado em qualquer fase da vida, porque a quantidade de hormônio ela é muito pequena. Ela é menor do que o anticoncepcional tomado da injeção, por exemplo. Então nesse período aqui ela não precisa nem tomar o anticoncepcional, não, nada? Nada. Esse é um anticoncepcional, só que a forma de utilização é diferente. Isso aqui foi o que a Inglaterra utilizou no pós-guerra para fazer planejamento familiar. Olha, nós estamos falando de Segunda Guerra Mundial. 45. Nós estamos falando de 45 anos atrás. Não, 1945, mais. Nós estamos falando de quase 80 anos atrás. Então foi o que a Inglaterra utilizou. Né? É o que as mulheres de classe A e B utilizam, porque ele tem menos efeito colateral. E isso faz uma diferença brutal na nossa sociedade. Vou citar um fato só para vocês. Eu estava atendendo no Hospital Presidente Vargas, na maternidade, e aí tinha uma gestante para ganhar o filho e tinha acompanhante. Aí a acompanhante começou a balançar o braço, a enfermeira disse, olha, é uma cliente tua lá da Restinga, pelo jeito. Aí eu me aproximei, ela disse, doutor, o negócio é o seguinte, eu botei o chip para o senhor, acompanhante. Botei o chip para o senhor. E aí eu e a minha irmã fomos colocar o chip e ela não pôde botar porque estava grávida.
Então ela quer botar o implante e o meu está na hora de trocar. Na hora de trocar? Mas como? Para um pouquinho, tu não entendesse. Se vocês foram botar, ela estava grávida, está ganhando neném aqui, o teu ainda dura mais 2 anos, porque ele dura 3. Disse, não, doutor. Só presta atenção, doutor. Só presta atenção. Nós fomos botar, ela estava grávida, ela ganhou aquele filho. Ela está aqui para ganhar o segundo filho. Aí eu fiz o parto dela, dei o retorno para ela no ambulatório. Aí em 7 dias essa não voltou, em 14 dias não voltou. E outra coisa, isso aqui tem que estar próximo da casa das pessoas, no posto de saúde. Naquele momento, e houve uma lacuna de fornecimento, ele só estava no Hospital Presidente Vargas, foi a lacuna que ocorreu. E aí, em 20 dias, eu liguei para o posto de saúde, pedi para a gente comunitária dela, de saúde, trazer ela no hospital. Ela trouxe lá no Hospital Presidente Vargas, aí ela chegou. Digo, e aí, ainda quer botar o chip, o implante? A que tinha ganho 2 filhos. Claro, doutor, é o que eu mais quero. E tu tá bem de saúde? Tô muito bem de saúde. Ah, mas doutor, só tem uma dúvida. Tem uma coisa na minha saúde que não tá tão boa. Eu digo, o que é? É que tá me atacando uns enjoos de manhã que eu não sei o que de novo, gente? Exame de gravidez positivo. Ecografia, gêmeos. Ela teve 4 filhos em 3 gestações. E aí a gente olha essas 2 hoje, passados aí 2008, passados 18 anos. Uma, a que teve 4 filhos, vive do assistencialismo, do Bolsa Família. Uhum. A outra é enfermeira-chefe no Hospital da Restinga. Elas são filhas do mesmo pai e da mesma mãe, elas têm 1 ano de diferença, viveram na mesma comunidade, tiveram o mesmo acesso à escola, só que uma teve a oportunidade de fazer planejamento familiar e a outra não, porque estava grávida. E aí a oportunidade separou os destinos delas ao longo da vida. Então, planejamento familiar é resgate de cidadania, é dar condições de liberdade das pessoas e é oportunidade. E o procedimento, para a gente encerrar esse assunto aqui por enquanto, o procedimento ele é feito algum exame antes e a implementação do chip? Como só funciona? O beta-HCG. Eu tenho até aqui depois para mostrar. É só o beta-HCG. O procedimento dura 30 segundos. 30 segundos. Pode ser feito na rua, pode ser feito no consultório de rua, pode ser feito em moradora de rua, pode ser feito no posto de saúde, pode ser feito em qualquer lugar. Aqui pode ser feito. Então porque o subcutâneo ele é insensível. Então é só uma injeção. Né? Precisa fazer o beta-HCG só para saber se ela não está grávida, né? Para não perder o implante. Né? Porque ele também não prejudica, porque ele é só progesterona. Sim. Então é o que se tem de mais moderno em contracepção reversível. E aí nós tivemos uma luta no município, a gente fez a lei municipal, depois nós fizemos em 2021 a lei estadual, e hoje nós conseguimos já colocar em 62 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Só que são 497, a gente tem muito a avançar ainda. E graças a essa pressão dos municípios, que a vida acontece nos municípios, a doutrina, o diapasão do Ministério da Saúde, que era contrário, hoje é favorável. Então o Ministério comprou esse ano mais de 1 milhão de implantes para distribuir pelo Brasil. Alguns já chegaram no estado do Rio Grande do Sul e estão começando a abastecer os municípios maiores e seguramente logo em seguida já estão chegando nos municípios menores. Então nós que começamos primeiro com esse projeto. Tá aí, como é que fazia lá? Fazia a lei municipal e como é que fazia? A iniciativa privada. Então as ONGs vinculadas ao Grupo Gerdau, a outros grupos econômicos que entendiam isso e viam isso como um problema de saúde pública, apoiavam as ONGs. Né? A ONG Brasil Sem Grades foi protagonista nisso, e aqui um abraço para o Dr. Oderich, Luiz Fernando Oderich, que comprou... Meu vizinho. Teu vizinho. Sou de São Sebastião do Caí, conserva as Oderich é de lá. Dr. Oderich comprou 2.500 implantes, quando isso era eivado de preconceito, de suspeição.
e fazia o conveniamento com os municípios e doava os implantes para os municípios. E nós fizemos aqui um grupo de médicos que ia nesses municípios colocar naquelas pacientes. Então, esse foi o início. Depois a gente conseguiu, através de emendas estaduais que são pequenas e não são impositivas, ajudar os municípios com esse recurso para que eles comprassem o remédio e a gente pudesse ir lá colocar. E assim começou a acontecer o projeto. Para ter uma ideia, esse projeto significa para o prefeito, e muitos já entenderam isso, economia. Uma gravidez para o prefeito ela custa R$ 4.200, do início do pré-natal até o parto. O implante comprado num consórcio custa 400, 500 pila. Então nós fizemos um cálculo para Ijuí, como metade das gestações no estado e naquela região são indesejadas, é só pegar o número de gestações, multiplicar por 4.200, e Ijuí gastava R$ 600 mil com gravidez indesejada por ano. Se o prefeito, e foi esse cálculo que a gente fez, ele fez, o prefeito comprou 60 mil em implante, acabou no final de um ano economizando mais de 500 mil reais. Economia. É a farmacoeconomia. A prevenção diminui o custo da saúde, porque a doença se agrava e fica mais cara. Então é isso que os nossos gestores precisam entender. Aliás, esse é o grande problema da saúde do estado do Rio Grande do Sul. É gestão. É um problema sério de gestão e de conhecimento de como funciona a saúde. Eu sou obrigado a ser polêmico. Até agora eu estava tranquilo, mas agora vamos entrar para a polêmica. A nível municipal, acredito que seja benéfico fazer esse programa. A nível estadual, também. Mas a nível federal, onde eu preciso do voto, eu preciso da mamãe para dar o meu auxilinho final do mês lá. Será que vale a pena eu apostar nisso aqui? Ou é melhor que ela tenha 4, 5, 10 filhos? Vou te responder a bomba é tua, desarma. Vou te responder o que aconteceu comigo em Morro Redondo. Prefeito Rui Brizolar, um grande parceiro, um grande gestor, já é prefeito pela 6ª vez. Nós estávamos caminhando na rua, depois de fazer mais uma etapa do projeto de planejamento familiar, já fez 10 lá, 10 etapas, ou seja, botou no município de 6 mil pessoas, já botou mais de 400 implantes. É um fenômeno. Aí nós caminhando na rua e um cidadão estava sentado numa praça, um senhor dos seus 60 anos, nos olhou e começou a rir, mas rir compulsivamente. Gargalhar. Aí nós nos aproximamos dele e aí ele disse, vocês dois eu não entendo. Aí o prefeito perguntou por quê. Não, senhor prefeito e o deputado, eu não entendo vocês. Por que o senhor não entende? Porque vocês estão terminando com os votos de vocês. Não vão nascer mais gente. Ele perguntou melhor que vocês. Não vão nascer mais gente para votar em vocês. Então eu te respondo assim, não, né? A gente tem que ter cada vez pessoas conscientes votando, né? A gente precisa amadurecer na política. A política tem que ser um meio, a política tem que vir para servir as pessoas e não os políticos se servirem. É o contrário. É uma concepção que a gente precisa mudar. E a gente só vai mudar isso com um investimento pesado na educação. A educação tem que ser, junto com a saúde, a prioridade das prioridades, né? Caro! E aí as pessoas dizem, não, mas a educação de tempo integral ela é cara. Caro, como dizia o Brizola, caro é a ignorância. A ignorância é cara. Ela mata, ela leva à destruição dos empreendimentos, das indústrias, da sociedade. A ignorância, ela acaba com o país. Então, é essa a resposta. Né? Se eventualmente não for, eu não quero isso, né? Eu quero ter sucesso e poder avançar com o projeto. Mas eu não quero ser sempre político. Eu estou político, né? Eu sou médico. Quando as ideias da gente ultrapassarem, tiver gente com ideias melhores, a gente tem que aproveitar essas pessoas com ideias melhores. Né? A gente tem que ter a altivez de entender o tempo da gente no espaço da gente. Né? Então,
Te respondo assim, eu acho que para o Brasil é muito importante planejamento familiar. Para o Brasil é muito importante escola de tempo integral. Para o Brasil é muito importante a gente valorizar a qualificação das pessoas, né? Isso é muito importante e isso vai fazer com que a nossa sociedade cresça. Se a nossa sociedade crescer, vai ser bom para todos nós, né? Mas por que tu continua nessa atividade, exercendo todas essas atividades? Porque eu vislumbro que eu posso ainda dar minha contribuição e de que se a gente... Eu costumo dizer o seguinte, e aí eu não gosto em nenhum momento de parecer arrogante, mas para mim eu já tenho para mim. Para mim, para minha família direta, eu já tenho. Não sou rico, mas eu já tenho condições de subsistência. Agora, se eu conseguir tornar a sociedade melhor, a minha vida vai ser melhor. Sim. Né? A vida dos meus filhos, dos meus netos vai ser melhor. Eu tive por 3 oportunidades, eu tive a oportunidade de participar do Campeonato Mundial de Karatê no Japão. É outra faceta aí. Seu Miyagi na minha frente aí, cara. O que é isso aí? Sou faixa preta de Karatê Goju-Ryu, né? Não, mas agora eu só tô no Karatê, o Karatê Saúde. Karatê Saúde, ter qualidade de vida. Ter qualidade de vida. Boa. Então, eu fui ao Japão, né? Foi uma coisa que a ACM me proporcionou, e o Sensei Akira Taniguchi era um japonês que veio para cá, para o Brasil, na Segunda Guerra, se instalou em São Paulo, mas por um tempo esteve morando no Rio Grande do Sul e ele iniciou, ele foi precursor e fundador do tipo de Karatê Goju-Ryu que é praticado aqui na ACM. E aí ele nos levou, foi um grupo que foi ao Japão 3 vezes, né? A gente foi por 3 meses para treinar e participar do Campeonato Mundial de Karatê. Foi um advogado, Randel Dias, que mora lá no Terraville hoje em dia, advogado de sucesso. Foi o Silvano Naziazeno, que é oficial de justiça, que mora aqui na Tramandaí. Foi o Jefferson Soares, que é policial federal hoje em dia, mora no Espírito Santo. Marcelo Krause, que é biólogo. Odilon, que trabalha no Ministério Público, né? René, que trabalha na iniciativa privada, René Guedes, foi gerente do Carrefour há muito tempo. Então, um grupo completamente heterogêneo de amigos daquela época. E aí nós fomos para o Japão. Isso foi que ano? 95, 96 e 98. Foram 3 anos, Sim. 3 meses cada ano. Então, 95 foi em Takamatsu, né, que é mais ao sul. Em 96 foi em Sasebo, que fica perto de Nagasaki, né, onde o Randel Dias, que é advogado, que mora no Terraville, foi campeão mundial de karatê, foi o único campeão mundial ocidental. E em 98 foi em Tóquio. E aí nós fomos para lá. Okinawa não. Não, Okinawa, a terra do seu Miyagi, não. Apesar do Goju-Ryu, aquele que o Daniel San faz. O golpe da garça. O golpe da garça, ele é do Goju-Ryu. Ele é um golpe do Goju-Ryu. Né? Mas não é ilegal, que nem é no filme, né? Que não pode dar aquele golpe. Não, mas tem uns que dão bem aquele golpe. Pois é. Goju-Ryu significa Juryu escola, Go força, Ju, flexibilidade. Então, escola de força e flexibilidade. E aí nós fomos para lá, e aí um dia fomos treinar e depois os professores nos levaram para uma janta, né? Aí fomos jantar com os professores, e aí nessa janta acabaram dando saquê para nós e tal, e o saquê tem um efeito rebote forte, né? Que tu toma, fica um pouco alegre, mas tudo bem, mas quando tu levanta, tu perde o equilíbrio. E aí nós íamos sempre para o treino de bicicleta, e aí naquele dia os professores nos levaram para casa de carro, né? E as bicicletas ficaram lá. No outro dia eu acordo de manhã e me dou conta de que eu tinha esquecido a minha valise com o passaporte, com o que eu tinha levado, um pouco que eu tinha levado de dinheiro, tudo na valizinha eu tinha deixado dentro da bolsinha da bicicleta. Numa rua, vamos lá, como a Rua dos Andradas, só que com a cobertura, o movimento da Rua dos Andradas. E aí, na frente da academia, a bicicleta estava segura com o cadeado, mas a bolsinha tinha ficado ali. Eu digo, agora vou me dar mal, perdi o passaporte, não vou conseguir voltar, vou ter que morar no Japão. Vou ter problema e não vou ter dinheiro mais nenhum, vou ter que dar um jeito e tal. E aí eu fui
fui até esse centro da cidade, era no centro de Takamatsu, gente passando por tudo que é lado, e daqui a pouco eu olho de longe, a bolsinha está lá. Bom, pelo menos a bolsinha ficou. Aí eu me aproximo, olho assim, abro, passaporte. Pô, pelo menos deixaram passaporte. Aí abro a carteira, todo o dinheiro ali, passando gente de um lado para o outro, já eram 11 da manhã. Aí, que bom, não levaram nada. Mas como isso? Aí eu fui falar com o professor, com o Sensei Akira. Senhor Sensei Akira, como o japonês é bonzinho, né? O senhor viu, esqueci ontem lá, equivocada, esqueci, e ninguém mexeu em nada, deixaram todo o dinheiro ali, deixaram o passaporte. Como o japonês é bonzinho. Essa foi a minha interpretação. Ele me olhou e disse assim, não, o japonês não é bonzinho. Digo, como não é bonzinho? Não. Japonês faz para os outros aquilo, não faz para os outros aquilo que não gostaria que fizessem para ele. É assim que a gente tem que acontecer na vida da gente. A gente nunca deve fazer as coisas para os outros que a gente não gostaria que fizessem para a gente. Então, isso foi um aprendizado que eu tive daquela vez e que vale para tudo. Então, a gente não deve fazer na saúde, em todas, não deve fazer para os outros que não gostaria que fizessem para a gente. Se a gente usar essa premissa sempre de analisar aquilo que a gente está fazendo e não fazer para os outros o que a gente não gostaria que fizessem para a gente, certamente a gente ia ter um mundo melhor. Lá, eles não têm problema com segurança pública. Existem distorções? Existem, mas são pontuais distorções. Sim. O presidente, o primeiro-ministro preso por corrupção se mata. Não estou defendendo aqui o suicídio, mas... é uma vergonha, né? É uma desonra para eles. Né? É uma desonra. Então... aqui os nossos últimos 5 foram presos, né? 5. Só o Fernando Henrique se escapou, o resto tudo foi... Não, e o Rio de Janeiro... o governador... Todos os governadores foram presos, né? Todos foram presos. Na CBF, no futebol, aí sim, os últimos 5 foram tudo para cadeia então também. Então a gente precisa refletir. A zona, né? Mas cara, eu lembro agora a gente foi pro Karatê, a gente tinha que ir para Porto Alegre, nós já estamos em Santa Maria. Então, só para entender como é que tá a conversa aqui, gurizada. Mas tem a história do Lyoto Machida, do campeão do UFC, que ele ganha, acho que é do Rashad Evans, que ele ganha a final, que ele dá um soco e nocauteia ele. E o pai dele entra vestido de samurai no octógono, e todo mundo comemorando e pulando em cima do Lyoto, e o pai dele paradinho aqui. Tipo, firme, e aí algum do repórter do UFC vem e pergunta, pode entrevistar teu pai? Vamos, vai ali falar com ele. E aí pergunta, por que o senhor não está comemorando com a vitória do teu filho? Porque o pai do rapaz que perdeu para ele tá ali. Ele ia gostar de ver eu ia gostar de ver ele rindo da cara do meu filho, se meu filho estivesse no chão, que nem o filho dele. Então o samurai, ele comemora em silêncio, quando ele tá com fome, ele bota um palitinho na boca, ele não demonstra emoção. O samurai fica ali posturado, depois ele sofre em casa, se tiver que sofrer, ele comemora em casa, se tiver que comemorar, mas ele não faz para os outros aquilo que eles não querem que façam para ti. Exatamente aquilo que tu me disse agora. Então vem da filosofia japonesa mesmo, né? Essa ideia. Para melhorar a prevenção e evitar a superlotação de hospitais, uma dica que tu tem para o povo hoje? Executar a lei municipal que nós propusemos em Porto Alegre, que é a lei de Porto Alegre. Hoje, em Porto Alegre, nós temos sempre a reclamação quase que diária do prefeito municipal e do secretário municipal de saúde sobre a superlotação das urgências e emergências. As emergências estão lotadas. Aí se tu abrir o dashboard da prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde agora, tu vai ver que 80% dos pacientes que estão nas emergências de Porto Alegre, a classificação de risco deles é azuis ou verdes. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa poderia ser atendida no posto de saúde. Se esse posto tivesse médico, estivesse aberto, estivesse resolubilidade. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que abrir os postos de saúde, como diz a lei municipal, que é de minha autoria, mas que é de lá de trás, que os postos deveriam estar abertos no terceiro turno de atendimento, aos sábados e feriados. Não pode, na Páscoa, o posto de saúde ficar fechado 7 dias.
No carnaval, o posto de saúde fica fechado 7 dias. Ele não abrir de noite. Não é horário comercial o posto de saúde, é outro atendimento. O trabalhador, quando é que ele vai poder levar o filho que está doente no posto de saúde? Não tem como. E aí ainda se abre sem médico. O que adianta a equipe sem médico? Pode ajudar numa orientação ou noutra, mas não vai ser resolutivo. Então, o que falta é gestão de saúde. O que falta é fazer com que os municípios dêem gestão plena. E o grande problema do Estado, qual é que é na saúde? Os municípios com gestão plena. Estes municípios que reclamam de não estarem recebendo recursos, muitas vezes, como Porto Alegre faz isso, esses municípios estão faltando ao Estado do Rio Grande do Sul. Vou citar 3 exemplos aqui, para vocês verem como é que é, de 3 partidos diferentes. Pelotas, Canoas e Porto Alegre, sem nenhuma gestão de saúde. Problemas sérios de gestão de saúde. 3 grandes polos. Né? 3 grandes partidos diferentes. Pelotas PT, Canoas PL, Porto Alegre MDB. 3 partidos diferentes. Então, assim, não é o partido, é a falta de gestão na saúde. E principalmente dos municípios que deveriam ser os ícones, que deveriam ser os exemplos em atuação de saúde. E isso está fazendo com que a saúde no estado do Rio Grande do Sul esteja completamente desarticulada. Qual o impacto que as enchentes e as crises climáticas recentes na estrutura da saúde afetaram o Rio Grande do Sul? Eu acho que elas foram muito importantes, assim, sob o ponto de vista negativo no impacto da saúde. Né? Nós tivemos locais que ficaram inviabilizados de atendimento. Mãe de Deus foi um deles, né? Postos de saúde ficaram embaixo d'água, né? Lá na Asa Branca, lá no Rubem Berta, né? E sim, o hospital falando fora de Porto Alegre, o hospital referência de Canoas ali, o HU, né? O Gracinha ficou embaixo d'água, né? Os pacientes HPS. da UTI tiveram que ser retirados de lá por bombeiro, né? Então nós tivemos esse impacto bastante negativo, além de aumentar o número de doenças. Nós tivemos muitos casos de leptospirose nesse período, porque depois que secou, né, que a água baixou e que secou, e que as pessoas começaram a limpar suas casas, aqueles entulhos que ficaram por muitas semanas na frente da casa das pessoas sem uma ação objetiva das prefeituras, principalmente Porto Alegre e Canoas, isso fez com que aumentassem vertiginosamente os casos de leptospirose. A leptospirose, ela é basicamente transmitida pela urina e pelas fezes dos ratos, né? Para quem não sabe, também pode ser de outros animais, mas dos ratos, né? E a gente teve ali situações muito graves em algumas localidades. Eu me lembro de ter ido várias vezes à Zona Norte, levando a medicação, dando na boca das pessoas que estavam limpando suas casas, a profilaxia, quimioprofilaxia para a leptospirose, que se faz com doxiciclina. Isso é consagrado na medicina, né? Um antibiótico que vai diminuir a chance dessa pessoa desenvolver a leptospirose. Então, impactou muito na saúde das pessoas, impactou muito na saúde mental das pessoas, né? As pessoas agravaram os seus quadros de depressão, os seus quadros de ansiedade. Hoje em dia a gente mesmo acompanha pessoas que cada chuva é um pavor em determinadas comunidades, né? Porque vinha a lembrança de tudo que aconteceu naquele período. Então, as mudanças climáticas a gente sabe que cada vez vão ser mais frequentes, né? Mas é importante que a gente chame a responsabilidades dos governos municipais, do governo estadual, principalmente dos governos municipais, no sentido de defender a cidade, né? Eu participei da eleição municipal em Porto Alegre, fui candidato a vice da Juliana, e vi a atual prefeitura defender de que estava resolvida a situação em Porto Alegre. Agora nós tivemos 2 chuvas lá no Lami tá e resolvido. encheu d'água, né?
Foi feita uma obra bonita da orla do Lami, beleza, mas cadê a macrodrenagem e a microdrenagem daquela região? Então, eu não sou profeta do apocalipse, mas eu tenho muito receio de que nós possamos, ali na frente, passar por problemas novamente como esses, e aí não vai adiantar as autoridades de um lado e de outro ficarem jogando a culpa para o outro, né? Terceirizando a responsabilidade nisso que deveria ter sido minimamente resolvido, né? Nesse período tão difícil que a gente passou. E solução? Solução é defender a cidade, né? Nós temos 78 quilômetros de diques e anteparos em Porto Alegre que precisam ser repensados e reforçados. Nós temos casas de bomba em Porto Alegre que precisam ter gerador que funcione mesmo com água. Só para lembrar as pessoas, né? O menino Deus encheu d'água com sol, né? O menino Deus encheu d'água com sol, né? O 4º distrito, Wilson, ficou embaixo d'água quanto tempo, né? E nós não tínhamos chuva, né? Isso mostra a precariedade e a incompetência das gestões para minimizar os impactos destas mudanças climáticas. Elas vão ocorrer, vão ser mais frequentes, o ser humano está degradando o meio ambiente, a palavra sustentabilidade tem que ser... A palavra sustentabilidade, ela não significa burocracia ou não desenvolvimento, significa o equilíbrio entre a preservação adequada do meio ambiente e o desenvolvimento adequado da sociedade. Ela não pode ser um entrave para a sociedade, mas ela tem que coadunar essas coisas. Então, eu tenho muito receio dos próximos eventos, né? Nós temos aí um El Niño que já está se anunciando muito forte a partir de julho, né? E as autoridades realmente constituídas precisam nos mostrar que o Estado está melhor adequado, está melhor capacitado para enfrentar uma crise desse tamanho. E a resolução disso tudo, doutor, é falta de vontade, é burocracia, que nem o senhor é tão bom que o senhor responde antes de eu te perguntar. A burocracia era a próxima pergunta aqui. É burocracia, é falta de vontade, ou é realmente uma falta de eu ceder daqui, o outro ceder de lá, é puramente política para resolver esses problemas da nossa sociedade? Eu acho que as vaidades estão imbricadas. Mas tem vaidade na política. As vaidades estão imbricadas nisso. A burocracia tem um papel importante nesse processo, mas também a incredulidade, às vezes, de achar, não, isso nunca vai acontecer. 46 nunca mais vai acontecer em Porto Alegre, né? Então, esse combo que pode ser resumido com a palavra incompetência, ele faz com que ele potencializa tragédias como essa que a gente viveu. O combo incompetência é que resume tudo isso. Não é incompetência, é ignorância que falou o Brizola, né? Então é incompetência unido com a ignorância, então é o combo da M toda, né? Não tem o que fazer. O Brasil investe pouco ou investe mal em saúde? O Brasil investe mal em saúde. O Brasil deveria investir, e quando eu falo do governo federal, ele investe pouco, né? As prefeituras, elas investem bastante em saúde, elas investem mais do que o mínimo constitucional, isso é verdade. Porto Alegre investe 23%, 22%, o mínimo constitucional era 15%, né? Mas aí investe mal, aí não investe em atenção básica, né? Aí investe mal, né? O Estado ainda investe pouco, né? O Estado precisaria chegar aos 12%. O governador fez um TAC e vai avançar até 2030 até os 12%. Fez o quê? Um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Não, que a minha pergunta ignorante, ela pode ser a pergunta ignorante de alguém que esteja nos assistindo termo também. Termo de ajuste de conduta com o Ministério Termo Público. de ajuste de conduta. Porque ele não investiu os 12% de forma inequívoca na saúde. Tá. Ele computava gasto com Corsã e gasto com IP nos gastos de saúde. Mas não é isso que preconizava
que preconiza a Constituição. E o governo federal, ele investe pouco e mal. Pouco e mal. Ele não investe os 10% que constitucionalmente deveria investir nos municípios. A diferença entre o que ele investe e o que deveria investir no Rio Grande do Sul é R$1 bilhão por ano. R$1 bilhão por ano. E investe mal, investe algumas coisas que não são prioridades, né? Então a gente acaba tendo um investimento que não é resolutivo. Os nossos universitários deixaram algumas perguntas para ti aqui que eu anotei, e mais uma vez polêmica. Também foi motivo de briga, esquerda, direita, centro, apartidários também. Final da escala 6x1. Eu confesso para ti que eu não sei o que é a escala 6x1, porque eu trabalho 7x7. Acredito que o senhor também. Então, é algo que a gente vai falar fora do nosso contexto. Mas o que o senhor pensa dessa escala 6x1? Será benéfica para a saúde? Tem que ter um tempo para adaptação? Como que o setor da saúde vai encarar essa mudança? Olha, a escala 6x1 ela é necessária. Necessária. A escala da saúde, principalmente, os trabalhadores em saúde, eles passam por um período de franco adoecimento, né? Então, más condições de trabalho, sem tempo adequado com a sua família, muitas licenças, muitas faltas ao serviço, isso acaba impactando diretamente na produtividade. Eu acredito que conforme a gente for avançando nesse processo, a gente vai ver na prática de que a produtividade dos profissionais, seja na saúde ou em outras áreas, vai melhorar muito com o fim da escala 6x1, com a escala 5x2. Mas é claro que a gente precisa de um tempo de adaptação. Não é da noite para o dia que vai fazer isso e que vai resolver. Então ela é necessária, mas ela precisa de um tempo maior de adaptação. Tu diminuir a carga horária para 40 horas num período de 2 anos é infactível, é muito difícil. Tu precisa de uma dilação maior desse prazo para poder chegar às 40 horas. Né? Então, acho que isso é necessário, mas acho que o Congresso atua até, de certa forma, de forma predatória, reduzindo drasticamente 2 anos. Pelo menos as últimas propostas que a gente tem em notícia, é de 2 anos a integração para 40 horas. Isso é um prazo muito curto, muito difícil de ser atingido e que pode colocar em risco muitas das operações aí hospitalares. Muitos dos hospitais vão sofrer muito com esse processo. Existem projetos na Assembleia Legislativa, por exemplo, legítimos de algumas categorias profissionais, mas infactíveis. Sim. Né? De colocar determinados profissionais em determinados setores dos hospitais 24 horas por dia sem necessidade. Então, isso aumenta muito o custo saúde e não vai refletir numa melhor assistência. Né? Então, ela é necessária, sou favorável, muito claramente, acho que isso vai melhorar a saúde mental dos trabalhadores. Nós estamos com um problema da nossa sociedade, está doente, né? Está doente. Mais de 35 feminicídios é um reflexo disso, O cidadão que... Pessoa com 18 anos tomando remédio para dormir. Cidadão em Novo Hamburgo que mata 2 brigadianos e os familiares, e 2 familiares, num surto esquizofrênico sem tratamento, uma senhora no Rubem Berta que atrai uma gestante para sua casa e abre a barriga dela com uma faca de cozinha dizendo que o filho era dela, o outro lá em Igrejinha que abandona o filho deficiente num ônibus de linha para descer para se internar numa fazenda e quando é capturado, quando é pego pela brigada, acaba dizendo que deixou a mulher morta em casa no lami, embaixo da cama há 2 dias. Isso é doença, né? Isso é doença, sociedade doente. Então nós precisamos, alto índice de suicídio, nós temos um alto índice de suicídio no estado do Rio Grande do Sul, né? Então isso são reflexos
de que também essa questão de alívio da sobrecarga de trabalho pode minorar essa sobrecarga que não é boa, que não é adequada para muitas pessoas. Outras pessoas toleram melhor essa sobrecarga de trabalho, mas algumas pessoas não conseguem produzir adequadamente com isso, né? Então, acho que vai ser muito positivo, mas volto a dizer, nós precisamos de um tempo maior para a transição desse processo. Eu não vou citar as bandeiras de campanha, e se eu citar uma, eu tenho que citar outra, e de repente eu não lembre de todas, aí eu não quero desagradar nem agradar ninguém. Mas essa escala 6x1, ela não está sendo bandeira de campanha, na tua visão não é uma bandeira de campanha do atual governo, ou talvez isso já se fala desde o governo passado, mas não é bandeira de campanha, ela é algo necessário para a nossa sociedade. Eu vejo ela está sendo usada como bandeira de campanha, isso não tem dúvida. Mas, essa é a minha opinião também, mas eu está sendo usada como bandeira de campanha, mas ela é necessária para a nossa sociedade. Outra coisa, às vezes tem muitas coisas que tu consegue só avançar no período pré-eleitoral, nos parlamentos. Vou dizer um exemplo. Eu protocolei uma PEC, eu e outros deputados, uma PEC da database do servidor público. Ou seja, para ficar fixado todo ano de que precisa haver uma mesa de negociação para discutir a questão da reposição, pelo menos da inflação. Senão, o servidor público vai perdendo remuneração e deixa o serviço público, ele vai fazer outra coisa, né? Então, a gente passa a ter instabilidade na prestação de serviço público, e aquela população que é mais vulnerável é a mais atingida, porque ela não vai ter o serviço público prestado para ela. A gente vai perder a memória do serviço público. Eu não estou falando de um Estado inchado, eu estou falando de um Estado necessário. Eu não sou a favor nem do Estado mínimo, nem do Estado máximo. Eu sou a favor do Estado necessário, em que o Estado precisa fazer aquilo que ele foi criado para fazer, que é prover segurança, educação e saúde, e dar sustentação na condição de trafegabilidade, na condição de escoamento de desenvolvimento. O Estado não tem que fazer aquilo que ele não foi criado para fazer, né? Então, dentro dessa concepção, a gente propôs a PEC da database, né? E que só foi possível propor esse ano, né? Os deputados só estão sensíveis esse ano a essa pauta. Então, nas outras vezes que foi proposto, inclusive pela Juliana, né, nos outros mandatos, ela levou 6 meses para obter as 19 assinaturas para tramitar, pelo menos para que a Assembleia discutisse isso. Nesse ano agora, como a gente fez isso no momento correto, levou 48 horas para ter 21 assinaturas. Então, tem coisas que a gente só consegue avançar no ano eleitoral, porque o ser humano é assim, o ser humano é assim. O nosso parlamento e os nossos governos são o nosso reflexo. A sociedade olha para o parlamento, ela está se olhando no espelho. Sim. O parlamento é um espelho da sociedade. No momento que eu falo mal do Congresso, que eu falo mal da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, é daquela sociedade que eu estou falando mal. Ninguém foi ungido por um extraterrestre e virou vereador, deputado, senador. Eles foram eleitos pela sociedade. Então, a sociedade que elege gente boa é uma boa sociedade. Sociedade que elege gente ruim é o reflexo daquela sociedade. Não é de graça que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem os últimos governadores, como a gente falou, que todos presos. Não é de graça, né? Eles foram eleitos por aquela sociedade. Então, isso precisa ficar muito claro. Se afastar da política tem custo, porque se os bons não participarem do processo político, ele fica ocupado pelos ruins, depois não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Quem se vangloria de não ter ido votar, e muita gente não vai votar, é responsável pelas coisas erradas que estão aí. Porque ela outorgou, deu a liberdade de outros poderem escolher por ela.
Então, o voto, como diria o Colares, o voto é uma arma no sentido positivo. Então é importante que as pessoas exercitem, pesquisem sobre os seus candidatos, vejam quem são os seus candidatos, troquem os seus candidatos se não for do seu agrado, contacte com o seu candidato, pergunte para ele o que você pensa da vida, das posições dele, antes de tomar sua decisão. Não tome sua decisão por um corte numa postagem, por quem tem mais rede social, né? Não faça isso, não faça isso. Exercite o voto consciente na essência, na essência. Doutor, para a gente caminhar a nossa conversa aqui, olha, foi excelente mais uma vez. Falei demais, né? Não, mas eu adoro te ouvir, Mas ainda tem pergunta, não vai escapar ainda. Uma pergunta dos nossos universitários. Quais hospitais foram viabilizados com emendas para a saúde? E como que eu, gestor hospitalar, faço para participar desse processo? Olha, duas em uma, que nem é feito no futebol, porque não sei se você já assiste coletiva de treinador, que chega lá o assessor de imprensa, é uma pergunta para cada um, daí eles dividem em duas, o repórter. Por que tu escalou o meia? E por que tu botou o zagueiro também? Eles dividem em duas. Então, quais hospitais foram viabilizados e como que eu faço para participar do processo? Olha, foram muitos hospitais que a gente ajudou. As nossas emendas estaduais, elas não são impositivas, são emendas pequenas. A gente distribui essas emendas conforme a relação que a gente estabelece com as comunidades. Se eu represento na Assembleia Legislativa determinadas comunidades, existe uma tendência a que a gente aloque emendas para estas comunidades, essa justiça a gente faz. Mas a gente sempre está aberto para todos os hospitais do Estado, né? A gente está sempre aberto principalmente a projetos dos hospitais que vão ser relevantes no atendimento das pessoas, né? É importante a gente dizer que depois, e a Juliana usa muito isso, a Juliana Brizola usa muito isso, de que a gente é eleito por uma fatia da população. O governador é eleito por uma parte majoritária da população, mas ele governa para todos. Ele precisa ter essa percepção, senão ele vai excluir pessoas que muito precisam do poder público. Então, estou aberto, estou à disposição aí dos hospitais do Estado, das ações em saúde no Estado, das ações de esporte. A gente procura incentivar muito a questão do esporte como ferramenta de inclusão social, né? É a forma, às vezes, numa comunidade vulnerável. Vou citar um exemplo aqui. Tem um trabalho social feito lá por um grupo, por uma ONG chamada Grenal, em Alvorada, na área mais conflagrada de Alvorada, na área que tem relação íntima com o tráfico em Alvorada. E dessa forma, contribuindo com esse grupo, a gente consegue mostrar que pode ter um caminho diferente, que não precisa esse jovem ser aviãozinho do tráfico ou se espelhar no traficante. Ele pode se espelhar naquele professor que tem um trabalho social, naquela professora que trabalha lá e ter uma caminhada diferente. Eu estava atendendo esses tempos na Restinga aqui e o último paciente era mais ou menos 1h no meu consultório, estava só eu, a secretária e o paciente. E aí ele veio consultar comigo e aí eu vi que a ficha dele estava vazia, eu tinha o nome dele. Aí eu perguntei, o senhor é o fulano de tal? Qual é o seu endereço que não estava preenchido? Aí ele me disse, meu endereço é tal. Aí eu disse, doutor, o senhor teve na escola do meu filho, que fica aqui em cima, no Elo Perdido, a região lá conhecida como Elo Perdido, para vocês terem ideia da ausência do poder público. O senhor esteve ali dando uma aula na escola tal, que fica ali no Elo Perdido e tal? Eu digo, sim, eu estive ali, mas qual é o seu telefone? O meu telefone é tal. E o senhor foi lá falar de drogadição, né? Eu digo, sim, fui lá falar de drogadição. E só me diga o que faltou aqui, qual é a sua profissão? Aí ele me olhou e disse, eu sou traficante da área. Aí eu fui para trás, só estava eu e ele, não, doutor, o senhor fique tranquilo.
Digo, hoje eu só vim aqui consultar com o senhor, né? O senhor vê, tal. Mas eu quero já lhe dizer uma coisa. Eu digo, o que que é? Eu quero lhe parabenizar pela palestra. O senhor foi lá falar de saúde e eu não quero para o meu filho o mesmo destino que eu vou ter. Meu destino vai ser o cemitério ou o presídio. E eu não quero para o meu filho esse destino. Então, vê bem que muitas vezes o que falta é oportunidades, né? E se a gente consegue trabalhar com isso a partir da inclusão social pelo esporte, a gente dá um grande passo no outro sentido para muitas dessas crianças. Então, as minhas emendas estão sempre abertas, desde que o grupo seja transparente na execução das emendas, sério. A gente aloca as emendas e vai e acompanha o projeto. Muitas vezes a gente acompanha antes o projeto ou do hospital ou para a educação ou para o esporte, a gente acompanha antes, né? Até porque a gente já teve experiências negativas. Eu já tive experiência de indicar uma emenda para um hospital que era para prover um médico a mais no período restante do ano que passava o inverno, para que as pessoas não demorassem 22 horas, 20 horas para serem atendidas, e o hospital, depois na execução, utilizou a emenda que era para isso, que estava gravada para isso, para comprar um software. Pelo menos foi o que disse que fez. E isso, inclusive, já encaminhei para o Ministério Público, porque isso é improbidade administrativa. Então, a gente acompanha antes e depois da executação, porque esse dinheiro público, ele é sagrado. Dinheiro público é dinheiro, não é dinheiro de ninguém. Dinheiro público é dinheiro de todos, então ele precisa ser mais cuidado. Meu dinheiro eu faço o que eu quero. Meu dinheiro eu faço o que eu quero, teu dinheiro tu faz o que tu quer. Agora, o dinheiro público não é fazer o que cada um quer. É dinheiro de todos. A responsabilidade é maior ainda do que o dinheiro privado de cada um. Uhum, com certeza. O doutor falou hoje ele falou que respeitar o espaço-tempo, ou seja, teoria da relatividade. Ele falou que num espaço aberto ele sempre será preenchido, seja por força positiva ou força negativa, ou seja, física quântica. Eu entrevistei o Albert Einstein aqui, tem até no nosso Instagram postado ali a entrevista com o Albert Einstein, se você quiser acompanhar. Esse é o nível de inteligência que eu quero aqui, eu tento acompanhar esse pessoal. E para a gente encaminhar o nosso papo, além da saúde mental, quais são as áreas que a saúde tem que focar nos próximos anos? E produção, a caneca, por favor. O que a saúde precisa focar muito é no nosso futuro, né? Nós precisamos focar e termos, por exemplo, uma parte de obstetrícia e de pediatria melhor estruturada. Nós precisamos dar segurança para as nossas mulheres para terem os filhos. Primeiro com planejamento familiar, para ter os filhos que eles querem ter, e depois para ter assistência na hora do parto. Além da saúde mental, além de atacar as filas, a hora do parto ela é fundamental. Existe uma coisa chamada minuto de ouro, que é um minuto, o primeiro minuto da criança depois que nasce, que vai repercutir em toda a vida dela. Se ela nascer com asfixia neonatal e ela não for atendida por um especialista nesse momento, ela vai ter sequela cerebral para o resto da vida. Então, o minuto de ouro, ele é fundamental. Nós tivemos casos, por exemplo, na região metropolitana, e não é segredo para ninguém, saindo toda a imprensa, no município de Viamão, que não tinha pediatra na sala de parto. Nós tivemos 3 asfixias neonatais importantes no período de janeiro a maio e 3 crianças morreram. 3 crianças que poderiam estar vivas aí e 3 crianças que eram saudáveis dentro da barriga das mães. E não foi culpa dos médicos que estavam lá, porque os médicos lá eram obstetras. A gestão de lá não colocou pediatras, que é quem atende o nenê. Então, uma área que precisa de uma atenção toda especial é a área materno-infantil, porque ela significa o nosso futuro. Então, nós precisamos trabalhar corrigindo a doença nos mutirões de consulta e cirurgia, melhorando a qualidade de vida, atuando na saúde mental e ter uma perspectiva e uma esperança num futuro melhor, que é a área materno-infantil. Dessa forma que eu penso
que a saúde deve caminhar nesse próximo período da nossa governadora. Como diria um amigo meu, Oséia Souza, lá da Dale Carnegie, sensacional. Falando da tua governadora, que é a Juliana Brizola, eu quero deixar um convite aqui para os pré-candidatos a governador do estado. Querem falar do assunto saúde para o nosso estado? O espaço está reservado para vocês. E já vou aproveitar, então, faça esse meio de campo, pode trazer a Juliana aqui, e aí eu espero que os outros candidatos também venham aqui, e as mesmas perguntas serão feitas a todos. Vai dar um espaço igual para todo mundo. Falando em espaço, espero que tenha um espaço no teu armário lá para uma canequinha, tomar um café, tomar um chazinho, tomar uma água. Vai ter sim. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast. Deixa a tua mensagem final para a nossa Câmara da Verdade ali, doutor. Então, quero agradecer a vocês pelo convite, muito obrigado, né? Quero dizer que a gente tem muita esperança no futuro, né? A nossa sociedade, eu tenho convicção de que ela vai a cada momento mais melhorar, dentro da democracia, sempre dentro da democracia, né? A democracia pode ser um sistema em construção, mas é muito melhor do que a ausência de liberdade, né? Nós não podemos flertar com a perda da liberdade de poder pensar diferente, da liberdade de poder tomar uma conduta dentro daquilo que é socialmente aceitável, diferente, né? A ditadura, ela não coaduna com o desenvolvimento da sociedade, né? Então, eu tenho muita esperança de que a cada momento a gente vai ter um dia melhor do que o outro, né? Que cada dia possa ser melhor do que o dia anterior e pior do que o dia que vai vir, porque daí a gente vai sempre melhorando. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição, vou levar o convite a ela, e ela, sem dúvida nenhuma, se tiver oportunidade mesmo, ela vai estar aqui para conversar com vocês. Dizem que franquias de sucesso no cinema são feitas em trilogia, e eu estou puxando o saco aqui, obviamente, do Poderoso Chefão, né? Te aguardo para a parte 3 aqui com a gente. Um grande abraço a você de casa, até a próxima. Compartilhe o episódio com quem você sabe que merece esse grande conteúdo do Dr. Thiago Duarte. Até uma próxima aqui no nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é o melhor remédio. Até mais. Tchau!